Olá, tudo bem? Bom dia. Vamos começar mais um estudo espírita. Nessa fase aqui estamos de selecionar alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos selecionar um trecho do capítulo 2. Meu reino não é desse mundo. É um capítulo pequeno, é um capítulo que faz parte ainda dos capítulos iniciais, não é? Capítulo 2, claro, iniciais do Evangelho, e tem como finalidade introduzir alguns temas relevantes, para que, a partir desses temas, se possa construir um entendimento a partir da perspectiva espírita. Então, no início do Evangelho, são colocados temas fundamentais para que a gente possa, a partir deles, construir essa interpretação propriamente espírita. E no capítulo 2, então, Meu Reino não é desse mundo, capítulo fundamental, mas existem poucos pontos de comentário para as passagens de Jesus, e eu vou destacar aqui o item 5, que é o ponto de vista. Me parece que esse item 5 ele sintetiza bem a ideia geral do capítulo e faz a conexão com o estudo que nós fizemos na anterior. Se você não viu, vou colocar aqui um cardzinho para que você veja, quando nós falamos sobre o espiritismo e sobre a importância da perspectiva espírita, né? O olhar espírita, qual foi o principal objetivo de os espíritos terem trazido a doutrina espírita. Não é outro senão o conhecimento e a certeza do mundo espiritual. Então, a gente tem a conexão do capítulo 1 com o capítulo 2, agora não só falando do meu reino desse mundo, falando das diferentes casas do Pai, né, que em uma das interpretações ela é tanto a ideia de outros mundos quanto essa alternância entre encarnado e desencarnado, né, entre estados de encarnação e de erraticidade. Então, a perspectiva do mundo espiritual, que é a verdadeira vida, né, é o que nós vamos ver aqui nesse estudo do dia de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que a gente possa ler ah, conjuntamente a mensagem do ponto de vista. Ela compreende os itens 5, 6 e 7 desse capítulo 2. Vamos ler e depois a gente volta e faz os comentários necessários, ok? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta aberta para o nada para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. O homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os pensamentos para a vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos
e tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire a seus olhos grande importância. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Contudo, ao subir uma montanha, homens e coisas lhe parecem bem pequenos. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que em que tão pouco tempo conservarão. A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. Vamos parar aqui na leitura do item 5, que é o item exatamente que faz a contraposição do ponto de vista material ou do encarnado, não é? Com o ponto de vista espiritual ou o ponto de vista como ele está chamando aqui para nós. Vamos ver então essa conexão tão importante é, dessa mensagem com a mensagem anterior que nós lemos e falamos mais uma vez. Se você não viu a mensagem anterior, veja, está aqui no cardzinho para você acessar, ok? A mensagem anterior, então, falávamos, ela vem trazer a ideia de que o Espiritismo, a sua finalidade maior é tirar todas as nossas dúvidas sobre a existência do mundo espiritual e as consequências daquilo que fazemos durante a nossa encarnação para a nossa vida futura. Então, vamos ver o que fala aqui a mensagem do ponto de vista. Vamos começar a reler agora com mais calma e analisando ponto por ponto. Ele começa dizendo, né? Quem está dizendo aqui é Kardec. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista como ele encara a vida terrena. Então, veja só, aqui a gente já tem dois aspectos importantes a comentar. Um é que a ideia clara e precisa que a doutrina espírita traz para a gente sobre a realidade do mundo espiritual, ela vai trazer para nós uma fé inabalável no porvir. Portanto, é preciso que a gente construa essa ideia clara e precisa da vida futura. E para isso é preciso que a gente não só estude a doutrina espírita, mas a estude não só lendo as mensagens que falam consoladoras, moralizadoras, etc., mas aquelas que vão falar para nós sobre a realidade do mundo espiritual, né? Que vão trazer essa ideia para nós, de modo a que a gente consiga viver durante essa encarnação, olhando as dificuldades que nos passam, com a perspectiva da vida espiritual. Por quê?
Se nós fizermos assim, nós não apenas vamos ter uma fé inabalável no porvir, mas também isso afetará certamente a nossa percepção do bem e do mal, porque a gente vai mudar a perspectiva. A perspectiva do bem e do mal não se encerra apenas naquilo que nós fazemos durante a nossa encarnação. E essa modificação, então, olhando aquilo que é mais permanente e menos transitório, né? Mais do espírito e menos das coisas que vão passar com a nossa vida, com a encarnação, com a matéria, enfim, faz com que a gente mude as nossas prioridades, mude os nossos valores, portanto, né? Então aqui ele vai fazer, vamos continuar lendo, que ele vai fazer essa contraposição cada vez mais clara, né? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação num país ingrato. Então, aí ele vai começar falando o que que significa se colocar, né, com a perspectiva da vida espiritual. A vida corpórea passa a ser algo que é só uma passagem, uma breve parada numa estação num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações dessa vida não passam de incidentes que a gente vai suportar, então, com paciência. Por quê? Porque sabemos que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. Então, a ideia de que, por mais difícil que esteja a situação que nós estamos vivendo durante a nossa encarnação, nós sabemos que esse é um estado transitório, que a encarnação, por mais longa que seja, ela é um tempo rápido na vida do espírito e que tudo aquilo que nós vivenciamos aqui são aprendizados para a vida espiritual. São formas de educação do espírito para a vida espiritual. Então, nós estamos encarnados, quando ele diz aqui num país ingrato, né? Quer dizer, em uma condição que, num certo sentido, nos coloca à prova, é, traz dificuldades para nós, coloca desafios que devem ser superados, faz com que a gente tenha que ser testado nos nossos limites. Portanto, não é uma situação de completa tranquilidade, né? De jogo ganho, né? Vamos deitar em berço esplêndido, como diz o hino nacional, né? Ao contrário, requer de nós uma atitude de vigilância, de atenção, de responsabilidade com a vida, mas sabendo, não é, qual é o lugar de todas essas coisas no conjunto da nossa vida como um todo, da nossa vida maior. Portanto, vai continuar aqui dizendo, né? A morte nada mais terá de assustador, deixa de ser a porta que abre para o nada, para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando daí uma calma de espírito que abranda suas amarguras. Então, mais uma vez, né, ao olhar para as nossas dificuldades com o olhar da vida espiritual, a gente vê isso com, né, aqui ele diz, né, com mais indiferença. Quer dizer, não é que não tem importância, mas é importância relativa a esse momento que nós estamos. Nós vamos encarar isso sempre com seriedade e tal, mas a gente entende que esse momento que nós estamos passando é apenas um momento no nosso, no nosso, na nossa trajetória espiritual maior.
né? E aqui também a modificação da nossa perspectiva sobre a morte, né? Agora, essa passagem aqui é muito importante da gente assinalar, né? Pelo simples fato de duvidar da vida, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então, veja por que que os espíritos vieram a trazer para nós o conhecimento da doutrina espírita de forma irrefutável, né? Não da doutrina espírita, né? Mas a certeza da sobrevida do espírito, né? A certeza da vida que continua, da vida espiritual, das consequências das nossas ações. Porque a menor dúvida põe tudo a perder, né? Põe tudo a perder. Então, e faz com que a gente volte os nossos pensamentos para a vida terrestre. Por isso Jesus diz: não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou a Mamon. Ou bem, você está entendendo o sentido da vida do ponto de vista espiritual, e isso redefine as suas prioridades, a sua forma de se comportar no mundo, ou bem você não está entendendo isso e a sua vida se volta necessariamente para as preocupações da vida terrestre. Continua. Incerta quanto ao futuro, dá tudo ao presente. É isso. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança, que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos. Então, é exatamente o olhar em perspectiva, né, sobre essas questões todas que estão sendo colocadas, que vão dar para a gente o jugo leve, né? Vão fazer com que a gente passe com mais tranquilidade, né? Perdemos alguma coisa material? Bom, mas tudo aquilo que nós temos, nós aprendemos. São concessões divinas para que a gente seja apenas um administrador, né? Então a gente olha com outro olhar, né? É... Ao contrário, se a gente só olha para a vida material, todas as nossas perdas materiais são uma fonte de sofrimento, né? É muito legal aquela passagem que agora eu não sei qual é o personagem, não sei nem se eu vou conseguir encontrar essa passagem na Bíblia, que ele diz, que o personagem diz, Senhor, você quis me testar na abundância, mas se agora o Senhor quiser me testar na, na pobreza, faça, 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 faça-se em mim a sua vontade, né? Nós damos testemunhos daquilo que somos, do bem que podemos fazer na abundância e na escassez, na pobreza, né? E essas condições materiais não podem ser as decisivas para que a gente seja uma coisa ou outra, faça uma coisa ou outra, né? E ainda mais, né? Fonte de sofrimento para nós. Então a gente tem que aprender a viver e a estar, num certo sentido, com uma certa indiferença dessas coisas todas, né? Exatamente porque sabe que talvez a gente não vai ficar muito mais tempo aqui, né? Que o mais importante não é as coisas que nós temos, mas o que nós fazemos de tudo aquilo que nós tivemos acesso no tempo que tivemos, né? Muito bem, vai continuar. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire aos seus olhos grande importância.
Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade, que tudo lhe parece grande, né? Então, o exemplo da cidade, ou o exemplo da floresta, né? Que você está no meio da floresta ali, as árvores são grandes, tudo é grande, tudo é difícil, né? Você está no meio da cidade, você não está se encontrando, os prédios, a movimentação, e você não se não, tudo parece difícil, grande, as distâncias, e você não se dá conta com que, na verdade, tudo isso que nos parece grande quando nós estamos dentro, né, das situações vistas em perspectiva, que é isso que está sendo nos convidado aqui, faz com que as coisas não tenham tanta importância assim. Eu gostei muito dessa passagem quando diz tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos, né? Mas não era isso não, acho que ele vai falar um pouquinho mais para diante, quando diz a pessoa que subiu, subiu muito, mas se você está olhando de perspectiva, você está olhando lá de longe, como ele diz, né, no alto de uma montanha, a pessoa que subiu ali uns 5, 6 andares, né, em comparação com quem está no chão, subiu muito, mas com quem está em cima da montanha, não subiu nada, né, e a gente fica tendo como valor, né, o nosso olhar material. É isso que ele está chamando nossa atenção, né? Vamos terminar de ler aqui. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Por mais que a gente ache a Terra, né, isso ou aquilo, a Terra é um grão de areia no conjunto da imensidade dos mundos, né? Então, tudo aquilo que a gente dá enorme valor, né? É, né? Que proletários e potentados são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas efêmeras que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as levará tão pouco e que tão pouco tempo conservarão. Agora, essa última passagem, né? É a principal aqui que a gente deve analisar e marcar com bastante atenção. A importância dada aos bens terrenos está na razão inversa da fé que se tem no futuro. Então, quanto mais preocupação, quanto mais tempo nós gastamos, né, nos preocupando com as coisas exclusivamente materiais, uma aquisição de bens materiais, acumular bens materiais, né? Nos apegar a bens materiais, né? Tudo isso mostra ainda a nossa imaturidade, a nossa falta de compreensão da vida espiritual. E nesse sentido, como nós temos a doutrina espírita como um instrumento de instrução sobre as realidades da vida espiritual, isso significa que nós precisamos estudar mais para consolidar em nós esses conhecimentos. E às vezes a gente fala assim: ah, mas eu já sei disso. A questão não é se a gente sabe simplesmente racionalmente. A questão é se nós conseguimos ter a maturidade, né, quer dizer, ter a maturidade, assim, se a gente se esse conhecimento já está maduro dentro da gente, para que ele nos afete positivamente, no sentido da mudança efetiva do nosso olhar, da nossa perspectiva, né? E sempre a gente pode e deve recorrer, então, aos nossos amigos, né? Aquelas pessoas que convivem conosco e que, na maior parte das vezes, são bons termômetros para nos indicar, né? Não são os únicos, não são os exclusivos, a gente sempre deve
pensar por nós mesmos, mas sempre recorrer às pessoas e dizer: o que que você acha? Você acha que nesse caso, né, está prestando muita atenção? Eu estou muito apegado? O que que você acha? Conta como se fosse outra pessoa. É a recomendação que Santo Agostinho faz para a gente, né? Quando a gente não sabe muito bem o valor das nossas ações, né? Quer dizer, o significado das nossas ações, conta para uma pessoa que não gosta de você ou que, né, como se fosse uma outra pessoa, né? E ver o que que ela vai dizer, né? É importante que isso não seja algo definitivo para nós, né? A avaliação que essa pessoa faça, mas sirva como parâmetro. Vamos terminar então por aqui esse comentário dessa manhã, vendo a importância que é, de nós mudarmos o nosso ponto de vista. Eu vou colocar aqui novamente a mensagem para que a gente relembre, então, os comentários que foram feitos. A mudança do ponto de vista nos traz uma fé inabalável, ajuda ao nosso processo de moralização, faz com que a gente consiga perceber as dificuldades da vida de forma mais suave, faz com que a gente não tenha mais a morte como algo assustadora, né, como algo assustador, faz com que a gente tenha paciência diante das tribulações, faz com que o nosso conjunto de preocupações não esteja totalmente ou completamente voltado para a vida material, tirando da vida material muito dos sofrimentos que nós acabamos acumulando por dar muita importância e ficarmos apegados às coisas materiais, né? E por fim, a ideia de que nós podemos tentar identificar, né, o quanto nós já compreendemos a vida espiritual pela importância que nós damos para os bens terrenos. Um está na razão inversa do outro. Muito bem, vamos pensar bastante sobre isso e na próxima semana vamos para o capítulo 3. Escolher uma mensagem do capítulo 3 que seja, assim como foi a do capítulo 1 e do capítulo 2, também bastante expressiva e significativa, representativa do capítulo para nós, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, sua família, sua vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que a gente possa amadurecer no nosso coração a certeza da vida espiritual, para que a gente possa colher todos os frutos que essa certeza pode trazer para nós. Fica com Deus, um grande abraço e até.